Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28. Amém? 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28. Se você achou, coloque-se em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Um versículo apenas para nós iniciarmos a palavra dessa noite, diz assim: Dei ao Senhor, ó famílias das nações, deem graças ao Senhor, glória e força. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos nessa noite e queremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo ministra em nossos corações a tua palavra. Deus, como sempre eu tenho dito, Pai, eu sou apenas um instrumento do Senhor para ser usado nesta noite. Que eu seja um canal de bênção para a tua igreja, que nós possamos aprender com a tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui edificados com a tua palavra. Que possamos sair daqui convencidos, ó Pai, de que nada somos sem o teu Espírito, de que nada somos sem a tua palavra, sem a orientação da sua palavra, Senhor. Nós cremos desta forma, nós cremos que o Senhor está neste lugar e que o teu nome está sendo glorificado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Pode assentar, queridos. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que nós que servimos ao Senhor, nós famílias de todas as nações, nós temos que dar glória ao Senhor, nós temos que louvar ao Senhor em toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. A família, ela precisa ter este entendimento. E eu quero trazer nesta noite 6 princípios bíblicos para a nossa família, 6 princípios para uma família abençoada, para uma família debaixo do propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo em uma crise no nosso país, onde está havendo várias manifestações, onde nós podemos ver muitas famílias desesperadas, muitas famílias preocupadas com o mantimento, muitas famílias sem condições de se locomover através dos seus automóveis, muitas coisas estão acontecendo no nosso país. E não é por causa disso que nós, igreja, nós temos que cruzar os braços, vamos dizer assim, e dizer assim, não é meu problema, não estou nem aí. Não, nós como família, igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre esta terra, nós temos a obrigação, em primeiro lugar, de orar e clamar ao Senhor por uma intervenção de Deus sobre o nosso país. Nós temos que entender, como eu postei uma palavra para os irmãos esta semana, nós temos que ter a consciência de que nós, igreja, nós temos a autoridade do mundo espiritual, nós somos a maior autoridade sobre esta terra, se nós formos olhar a capacidade que Deus nos deu. O Espírito que habita em nós temos o Espírito Santo, e com o Espírito Santo em nós somos capazes de realizar muitas coisas através da autoridade de Deus em nossas vidas. E nós como família cristã, nós como igreja de Deus, nós temos que entender quais são os princípios para que nós, família, possamos ter esta força, esta vontade, esta coragem de enfrentar o que nós estamos vivendo de uma forma mais tranquila, no sentido de que estarmos conscientes de que a vontade de Deus está sendo estabelecida. Mas de que forma nós podemos ser tranquilos, ter paz no nosso coração, se nós estamos vivendo um caos, vamos dizer assim? É possível quando nós temos um embasamento dentro da palavra de Deus, quando nós confiamos em que Deus tem o controle de toda a situação. Mas para isso nós precisamos entender o que nós temos que fazer como família. O que eu tenho que fazer como família para ser uma família de exemplo, amém? Para ser família que realmente traz uma esperança às outras famílias que estão desesperadas. A Bíblia vai falar de vários assuntos, eu destaquei apenas 6 assuntos para nós discorrermos essa noite. Eu quero começar falando de honra. Em Romanos capítulo 13, versículo 7, pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem impostos, impostos, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra.
Em primeiro lugar, para nós sermos uma família de exemplo, sermos uma família abençoada, nós temos que começar com a honra. Quero começar a dizer sobre honra aos pais. Todos nós somos filhos. Ao mesmo tempo que somos pais e mães que estão aqui, nós também somos filhos. E o primeiro princípio que eu quero destacar é isto: é honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, para então nós termos os nossos dias prolongados sobre a face da terra. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honrai teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento de Deus que traz uma perspectiva de vida longa, que traz uma promessa, é honrar ao pai e honrar a mãe. Então nós temos que ter esse primeiro princípio. Como eu posso honrar, então, o meu pai e a minha mãe? Como eu posso fazer isso? Primeiro, eu posso honrar os meus pais obedecendo os meus pais. A palavra de Deus diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 20: vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A família debaixo do propósito de Deus, uma família exemplo, nós temos que em primeiro lugar seguir esse princípio. O princípio de honrar os nossos pais, em obediência aos nossos pais. Honrar os nossos pais, mostrando respeito pelos nossos pais, pelas nossas mães. O livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim: e que o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro de tolos será destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Então observa bem, honrar aos pais é entender que o seu pai é dotado de sabedoria para te trazer ensinamentos. Tem muitos filhos que não ouvem os seus pais porque acham que os seus pais estão atrasados, acham que os seus pais não têm mais entendimento, mas nós temos que crer, querido, que os nossos pais foram instituídos por Deus em nossas vidas e nós temos que obedecer os nossos pais. Princípio de honra. A Bíblia diz: a quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Em terceiro lugar, como nós podemos honrar os nossos pais? Honrar os pais cuidando deles. Geralmente, todos nós passamos por isso. Nós somos criança, nós somos adolescente, de repente nós somos jovens, meia idade, de repente nós estamos velhinhos. E os velhinhos precisam de cuidado. Como você pode honrar seu pai e sua mãe? Cuidando dele na velhice. A Bíblia diz lá em Timóteo, capítulo 5, versículo 4, 1 Timóteo: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, prestam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ensinamento do apóstolo Paulo para nós. Em primeiro lugar, os domésticos da fé. Em primeiro lugar, os da família. Aqueles que estão cansados. Os nossos pais. Vai chegar momentos em que eles não terão mais força para caminhar sozinhos. Vai chegar momento que os seus pais, os nossos pais, vamos usar essa expressão, não vai ter mais condições de ir ao banheiro sozinho. Vai chegar momento em que seus pais não terão mais condições de levar um prato, ou melhor, um garfo na boca. Mas isto, querido, é sinal de tempo, que o tempo passou para ele. E nós como filhos, nós como responsáveis pela palavra de Deus, nós temos que honrar os nossos pais. Para nós sermos esta família de exemplo, essa família que realmente traz uma boa expectativa para o mundo que nós estamos vivendo, uma família cristã, nós precisamos começar por isto, honrar os nossos pais e as nossas mães. Esse é o primeiro mandamento do Senhor com promessa. Provérbios capítulo 13 e versículo 1 diz assim: ó filho sábio, ouve a correção do pai. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Honrar os pais é o primeiro princípio para nós sermos exemplo na sociedade. Em segundo lugar, querido, nós temos que honrar a Deus e obedecer a sua palavra. Observa que nós precisamos ser uma família de exemplo, uma família de expectativa, uma família que saiba enfrentar a situação que nós estamos vivendo, uma família que sirva de amparo para aquelas famílias que estão neste momento sem uma perspectiva, desesperada, porque não tem uma base bíblica, não tem um conhecimento da palavra de Deus.
Primeiro princípio, honrar os nossos pais. E aí, meu amado irmão, você pode ter certeza que Deus se encarrega do resto. Deus vai fazer o resto, se nós começarmos a honrar os nossos pais. Em segundo lugar, honrar a Deus e obedecer a sua palavra. Salmo 113, versículo 17 e 18, diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Honrar a Deus e obedecer a sua palavra. Dar honra a Deus é entregar a nossa vida por inteiro ao Senhor. Em que nós podemos honrar a Deus. Da mesma forma, quase como nós obedecemos aos nossos pais. Para nós obedecermos a Deus, para nós honrarmos a Deus, em primeiro lugar nós temos que obedecer ao Senhor. Em segundo lugar, nós podemos honrar ao Senhor através do nosso louvor. Louvar ao Senhor é uma honra. E como você honra a Deus louvando? Você honra mais ainda quando você está passando por uma crise, por um momento complicado da sua vida e você começa a louvar o Senhor. Você está honrando ao Senhor. Porque você confia na sua intervenção, você confia na sua palavra, você confia que Ele está na sua direção, que Ele está à sua frente. Então você honra ao Senhor, louvando ao Senhor nos momentos de crise, nos momentos difíceis. Você pode honrar a Deus também através do seu testemunho. Você testemunhar diante da sociedade que você é um cristão, você dar exemplo, você está honrando ao Senhor. Testemunhar de Deus para as pessoas é uma maneira de nós honrarmos ao Senhor. Nós podemos também honrar ao Senhor através da nossa adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós podemos também honrar a Deus através das nossas atitudes. Quantas atitudes que não honram a Deus? Quantas atitudes perversas? Quantas atitudes que realmente desagradam ao Senhor, querido? Isso não honra a Deus. Então, para nós sermos esta família de exemplo na sociedade, em segundo lugar, nós temos que honrar a Deus. Em primeiro lugar, honrar nossos pais, honrar aqueles que nos criou, aquele que nos amamentou, honrar os nossos pais. Em segundo lugar, honrar a Deus através da nossa obediência, através do nosso louvor, através do nosso testemunho, através da adoração, através das nossas atitudes e também através do serviço no corpo de Cristo. O que seria o serviço no corpo de Cristo? É você ter prazer em vir à igreja, é você ter prazer em fazer algo por alguém, é você ter prazer de pregar a palavra, é você ter prazer em estudar a palavra, é você ter prazer em dizer para as pessoas que Jesus o ama, que Jesus o perdoa, que Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Isso é honrar ao Senhor. Isso é obedecer a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Honre a Deus de todo o seu coração e não só de aparência. Diz lá Mateus capítulo 15, versículo 8, que nós temos que honrar a Deus de todo o nosso coração. Outra forma de expressar honra a Deus é através dos nossos bens, é através das nossas ofertas. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar ao Senhor com a primícia daquilo que nós ganhamos. Honrar ao Senhor também com o nosso dinheiro. Honrar ao Senhor também com os nossos bens. Foi Ele que te deu, foi Ele que te abençoou. Não custa nada você dizer: Senhor, aqui está a parte que pertence ao Senhor, porque o Senhor me deu, o Senhor me fez prosperar. Honrar ao Senhor e confiar na sua palavra. A Bíblia tem um exemplo claro de Abel. Abel foi o primeiro jovem a dar as primícias, e a palavra de Deus diz que agradou o Senhor da sua oferta, porém não agradou o Senhor da oferta de Caim, porque Caim não deu com o coração, Caim deu aquilo que restava, Caim deu aquilo que não prestava, mas Abel, ele pegou as melhores frutas do seu jardim e foi lá e ofereceu ao Senhor as primícias daquilo que Deus tinha dado para ele. Isto é honrar ao Senhor. Através das nossas primícias, através daquilo que Deus nos dá. Observe que tem várias maneiras de você honrar a Deus. Honrar a Deus não é só você orar, não é você acreditar no Senhor. Existem várias formas de nós expressarmos a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa confiança em Deus. Como nós temos dito,
Não adianta nada nós dizermos que somos, uma palavra que eu postei esta semana, não adianta nós nada dizermos que somos cristãos, mas se nós não professamos, ou melhor, nós não mostramos as obras da nossa fé. Se nós dissemos que somos cristãos, nós temos que fazer menção daquilo que nós dissemos. Se nós dissemos que somos médicos, nós temos que fazer o quê? Trabalhar como médicos. As pessoas têm que ver em nós o nosso serviço como médico. Se nós dissemos que somos pedreiros, nós temos que fazer casas, nós temos que fazer construções. Se nós dissemos que somos cristãos, nós temos que pregar a palavra, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que honrar a Deus com as nossas atitudes, com os nossos testemunhos, com as nossas primícias. Isto é ser cristão, isto é mostrar as obras da nossa fé. Honrar a Deus, uma família feliz, uma família próspera, uma família abençoada. O segundo princípio é honrar a Deus. Em terceiro lugar, querido, para nós sermos uma família de exemplo, uma família próspera, uma família que possa ajudar as outras famílias, saber ouvir e falar sem causar problemas para a família. Saber ouvir e saber falar sem causar problema para a família. Olha o que diz a palavra. Provérbios capítulo 11, versículo 29. Quem causa problema à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Terceiro propósito para nós sermos uma família de exemplo. Nós temos que saber ouvir e saber falar sem causar problemas à nossa família. Como é que nós podemos demonstrar isso? Como é que você pode agir dessa forma sem causar problema para a sua família? Primeiro, ficar em silêncio. Às vezes, pode causar problema. É verdade ou não é? Ficar em silêncio às vezes causa problema. Talvez você tenha algo para confessar para o seu esposo, para a sua esposa, e você guarda aquele negócio dentro de você. Aquilo vai causando um problema dentro de você. Você vai guardando aqui de uma tal forma que você começa a entrar em depressão, começa a ficar constrangido, começa a não ter mais paciência para nada, começa a não mais demonstrar amor, começa a perder a sensibilidade. Tudo isso porque você carrega um silêncio dentro de você. Isso causa problema para a sua família. Às vezes, então, o silêncio pode causar problema. Em segundo lugar, falar demais também pode causar problema. Tem pessoas que falam demais, né? Tudo que vê quer falar, quer expressar. E às vezes tem coisas que nós não devemos contar para o nosso cônjuge. Amém? Às vezes você sofre um problema, tem um problema na sua empresa. Eu penso assim, entendeu? Acredito assim. Você sofre um problema na sua empresa, você chega em casa e traz tudo para dentro de casa, os seus problemas da sua empresa. A sua mulher às vezes não está nem sabendo do que está acontecendo, ou vice-versa, né? Então isto pode causar problema dentro da família. Então, melhor você guardar para si os seus problemas, que você sabe que não tem que compartilhar com a família. A família é um lugar onde você tem que chegar e encontrar descanso, repouso, você tem que encontrar tranquilidade. E às vezes a mulher está ali feliz da vida, né? Trabalhando, sossegada, de repente chega o marido estressado. Mas hoje foi terrível, hoje aconteceu isso, e tem uma hora, né? Começa a falar e fala dentro de uma hora, e não conta tudo, e a mulher está lá ouvindo, de repente a mulher está com a cabeça desse tamanho, não sabe nem o que responder para o seu marido, causou um problema. Talvez ela estava até pensando, né, em algo mais tarde, de repente acabou tudo o clima. Por quê? Estourou tudo, acabou a graça. Então existem momentos em que falar demais causa problema. Então, querido, a família, nós temos que saber ouvir e saber falar ao mesmo tempo. No tempo certo, melhor dizendo. Em terceiro lugar, omitir a verdade também pode causar um grande problema. Omitir a verdade. Querido, a verdade sempre tem que ser dita. Não tem aquela frase, doa quem doer, mas vamos falar a verdade. Quando é verdade, você tem que falar. De repente você errou, né, de uma forma com a sua esposa ou com o seu esposo. De repente você cometeu um pecado. Conte tudo. Esclareça tudo o que está acontecendo. Se você for fiel a Deus em honrar a sua palavra, Deus com certeza vai te dar força, amém? Vai entender, Deus vai te dar capacidade para você nesse momento ter um clima. Mas nós não podemos guardar a verdade, nós temos que contar tudo, senão sabe o que acontece? Se você não conta a verdade hoje,
Amanhã alguém pode contar de uma maneira diferente e o problema fica maior. Confesse os seus pecados. Amém? Esta é a ideia, confesse os seus pecados. Outra coisa que pode causar problema dentro da família, trair, lógico, causa um grande problema. Traição causa um grande problema. E a palavra de Deus disse que quem causa problema à sua família, herdará somente vento. Vento aqui no sentido de tempestade, no sentido de coisa ruim, de coisa triste, coisa que você não merece. Então, não cause problema para a sua família. Trair sem cogitação, isso não pode haver no meio do povo de Deus. Família cristã não tem nem que pensar nisso. A traição é abominável perante o Senhor. Outra coisa que pode trazer problema para a família, comprar e não pagar, pode causar problema para a família. Talvez você é um marido ou você é uma esposa que tem esse hábito de comprar e não pagar. Aí o que acontece? Um envergonha o outro. O marido fica com vergonha da esposa porque o marido não paga. A esposa fica com vergonha do marido porque o marido não paga. Isso traz problema para dentro da família. E principalmente para o reino de Deus. Porque se nós confessamos que somos cristãos, somos servos de Deus, nós temos que andar segundo a palavra de Deus. E nós não podemos andar dessa forma. Nós temos que sermos família, nós temos que ser homens e mulheres que cumprem com os nossos compromissos. Último lugar que pode causar problema dentro da nossa família. Não cumprir com a palavra dita. Misericórdia pode causar problema. Observe que eu coloquei aqui algumas coisas que pode causar problema dentro da sua família. Se você, pai, você, mãe, que está dentro desses requisitos que eu coloquei aqui, você não está sendo condenado por esta palavra, você apenas está sendo orientado por esta palavra. É o momento de nós refletirmos, é o momento de nós olharmos para esta palavra, porque Deus assim está dizendo para nós nessa noite. Se nós estivermos errados, se nós estivermos fazendo isso, é o momento de nós consertarmos diante de Deus. Porque eu entendo que a palavra de Deus, ela vem como uma correção, mas ela também vem como um bálsamo para nos proteger, para nos aliviar da nossa dor, para trazer para nós uma nova esperança. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, na sua palavra. Devemos sempre lembrar que nossos atos têm consequência, que os nossos atos jamais vão ficar cobertos, sempre vão descobrir aquilo que nós fazemos. Então, como famílias, queridos, nós temos que ser isto, saber ouvir e saber falar no momento certo. Em quarto lugar, quarto princípio, devemos ser bondosos, compassivos e perdoador. Uma família, exemplo, é uma família bondosa, é uma família compassiva, é uma família perdoadora. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A família cristã, nós temos que demonstrar esse exemplo, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 9. Isso é fruto do Espírito, sermos bondosos. Em terceiro lugar, Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Isto é palavra de Deus. Mateus 11, versículo 16. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Por isso que nós temos que ser bondosos, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser perdoador. A família tem que ter estas características. Uma família bondosa, uma família misericordiosa, uma família perdoadora. Quantas famílias sofrendo assim, né? Porque não sabe perdoar. Não perdoa nem o pai, nem a mãe. Quanto mais o seu tio e a sua tia. Não perdoa o seu irmão, quanto mais seu primo lá atrás. Nós temos que aprender a perdoar, ser misericordiosos. Como que nós vamos dizer, irmãos? Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo um momento em que logo, logo vai soar a trombeta e a igreja tem que estar preparada. Como que você vai para o céu? Como que nós vamos para o céu? Se nós dissemos que somos família de Deus, mas nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, nós não conseguimos amar os nossos irmãos, nós não conseguimos ter misericórdia com os nossos irmãos. O perdão traz consolo, o perdão traz cura, o perdão é a solução para todos os nossos problemas. Muitas famílias sofrem porque não perdoam.
muitas famílias estão passando por lutas, por tempestades, por ventos, como nós lemos aqui, porque não sabem amar, não sabem ter misericórdia, não sabem ser bondosos. O perdão torna-se tão difícil quando deve ser praticado dentro da sua casa. Isso é a mais pura verdade. Às vezes você consegue perdoar um empregado. Às vezes você consegue perdoar um amigo lá no serviço. Às vezes você consegue perdoar o seu amigo que está por aí, mas você não consegue perdoar um irmão seu, um pai seu, um primo seu, uma tia sua. Você sabe por que isso acontece dentro da família, querido? Porque esse é o alvo do inimigo, destruir as famílias. Mas Deus está dizendo para esta noite, a família é a instituição que Ele criou, e Ele precisa, querido, que você entenda isso. Abraça essa ideia, perdoe a sua família, vive em paz com Deus, vive em paz na sociedade, vive em paz consigo mesmo. É preciso nós entendermos a nossa obrigação como família de Cristo, como família exemplar nesta sociedade. Se as pessoas chegarem até você hoje, te pedindo um conselho sobre família, o que você diria para esta pessoa? Qual é o conselho que você daria para esta pessoa? Família é uma bênção, família é tudo que Deus quer. Você poderia falar isso? Olha, meus filhos é uma bênção, meus pais é uma bênção, olha, em casa é uma maravilha, como eu amo ter família. Será que é isto que você poderia pregar para as pessoas que te procuram? Será que realmente nós estamos vivendo a palavra? Deus querido, Ele quando nos traz uma exortação, Ele não quer nos condenar, como eu tenho dito. O Senhor quer trazer à sua memória que o grande amor dEle é maior do que todas as tempestades, que todas as ruínas que estão acontecendo na sua vida. É preciso você entender que o amor de Deus supera todas as coisas. Ele quer que você entenda que assim como Ele perdoou aqueles que crucificaram, assim como Ele perdoou todos aqueles que o acusaram, você tem que perdoar o seu irmão, você tem que perdoar o seu próximo, você tem que perdoar a sua família. Porque se você não perdoa a sua família, querido, você não tem parte no reino de Deus. Você não tem parte no reino de Deus. Não quero que você vá para o inferno, eu quero que você vá para o céu. E como ministro da palavra de Deus, eu tenho a obrigação em dizer a verdade para você. Você só irá para o céu se você realmente amar a Deus de todo o seu coração, se você realmente professar a verdadeira fé em Cristo Jesus, se você realmente mostrar a fé em Jesus Cristo. A fé sem obras ela é morta, conforme diz Tiago. Se nós não amamos, nós não temos fé em Jesus Cristo. A nossa fé não tem valor nenhum. Devemos ser bondosos, devemos ser misericordiosos, devemos ser perdoador. Em quinto lugar, devemos amar e respeitar uns aos outros. Amar e respeitar. Ser bondoso, ser compassivo, ser perdoador. Nós temos agora que amar e respeitar. Homens e mulheres. Maridos, esposas, filhos, pais. Tem que haver respeito uns pelos outros. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar as suas esposas, amar as suas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus, Ele traz aqui uma observação para nós. Amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Está dizendo assim, se preciso, você tem que morrer crucificado por ela. Se possível, você tem que derramar o seu sangue por ela. Porque é assim que Deus pediu para que nós amássemos. Nós temos que amar com sinceridade, querido. Quantas esposas sendo maltratadas, quantas esposas sendo presas, quantas esposas encarceradas pelos seus próprios maridos, quantas esposas não têm alegria dentro da sua casa, porque o marido chega com brutalidade, o marido chega chutando balde, como diz o ditado, o marido chega com toda a raiva e descarrega tudo dentro da família, dentro da sua esposa, e acha que a mulher é obrigada a aguentar tudo isso. Nós temos o papel de amar. Nós temos o papel de amar com amor sacrificial. Amor ágape, é isto que está escrito assim. O amor de Cristo pela igreja é o amor do marido pela esposa. É o amor que nós temos que demonstrar pelas nossas esposas. E Efésios 5, versículo 33,
Ainda diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. O que seria respeito para as mulheres? Respeitar o marido em todas as áreas da sua vida. Tem mulheres que não respeitam também. Tem mulheres que realmente é só o marido virar as costas, ela já muda a vestimenta, já muda o seu traje, já sai pelas ruas, já faz o que quer. Tem mulheres que não respeitam mais os seus maridos. Respeitar o marido é amar a ele também, acima de todas as coisas, amar ele como a si mesmo. Respeitar o seu marido é ter consciência de que ele está lá no trabalho e está confiando que a mulher está em casa cuidando do seu serviço, ou talvez ele esteja trabalhando também e ele espera que ela esteja fazendo a coisa certa. A mulher que obedece, ou melhor, a mulher que respeita o marido, é aquela mulher que vai levar uma cantada de um homem e vai virar as costas e dizer: olha, eu sou casado. Não dê moral, porque tem mulher que não aguenta né? Já vira a cara, oi, tudo bem? Tem mulher que é assim, irmão, misericórdia. Isso é dar asa para o diabo, isso é dar asa para a maldade, para o inferno da sua vida. O diabo está aí para isso, para matar, roubar, destruir. Quando alguém mexer com você na rua, estou sendo bem claro aqui com as mulheres. Quando alguém mexer com você na rua, se você é casada, não olhe, fecha, abaixa a cabeça e siga o seu caminho, porque o diabo ele usa realmente essas pessoas para isso. E no mundo que nós estamos vivendo, talvez, o contexto que nós estamos vivendo, as mulheres, não estou dizendo a mulher cristã, mas a mulher do mundo, vamos dizer assim, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela acha que isso aí é bom, acha bonito. Recebi um elogio, alguém mexeu comigo, me achou bonita. Olha, eu vesti aquela saia, sabe, que tinha 1 palmo de comprimento. Saí na rua, mas foi uma assobiada daqui, uma assobiada dali. Você acha que isso é bonito? Isso é horrível, isso é desonroso, isso é falta de respeito. Eu coloquei um shortinho, né, de uma erguidinha nele assim. Olha, todo mundo mexeu, os homens ficou doido. Irmãos, isso é terrível. Estou sendo bem sincero aqui, irmãos. Isso é desrespeitar o seu marido. Isso é respeitar a palavra de Deus. Nós temos que ter consciência disso. Né? Isso é normal para o mundo. Para você que é cristã, para você que ama a palavra de Deus, para você que tem sinceridade no seu coração, isso é desonroso. Isso é desonroso. É verdade, não é? A Bíblia tem um versículo que pega nós nisso aí. Diz assim, que tudo aquilo que nós formos fazer, tudo, eu não falo aqui em partes, tudo que nós formos fazer, que seja para a honra e glória do Senhor. É fácil. Colocou aquela roupa, olhou, está honrando a Deus? Não está? Então tira. É isto, é fácil você observar. É ruim, né, irmãos? As irmãs ficam assim, né? Será, Jesus? Mas é a verdade, querido, amém? Deus abençoe. Vamos continuar aqui. Então, nós devemos respeitar os nossos maridos. Amar. Em que nós podemos amar e respeitar uns aos outros? Primeiro, amar na saúde e na enfermidade. Como você pode amar a sua esposa? É só quando ela está bonita, né? Só quando ela está uma uva, como diz o Marcos Feliciano. Quando ela vira um abacaxi, você não quer mais amar ela. Tem isso também, tem pessoas que não amam, mas virou abacaxi e agora não quer mais, né? Só quando era uma uvinha bonitinha, né? Nós temos que amar na saúde e na enfermidade. Nós temos que honrar. Amar quando a comida ficar estranha, né? Tem aquela hora que a mulher faz a comida, fica salgada, fica sem sal, né? Nós temos que amar da mesma forma. Tem homens que já chutam o balde. Eita, comida ruim. Parece que não sabe cozinhar. Tem pessoas assim, irmão, não estou falando que os irmãos são assim, mas existem pessoas assim. Amar, quando ela te pedir para fazer alguma manutenção. Olha aqui um detalhe. Já tive problema aqui na igreja de pessoas, hoje não está mais conosco, mas vivia me procurando porque o marido não fazia manutenção na sua casa. Tipo assim, trocar uma lâmpada, né? Consertar uma tomadinha. Irmãos, isso é papel do homem, viu? Tá? Tem gente fazendo assim, pastor, calma aí, pastor. Mas isso é papel do homem, realmente. Se você não pode, você tem que pedir para alguém fazer. A pessoa que vinha aqui me comunicar, ela dizia que tinha que pagar alguém para fazer, porque o marido não fazia. E o marido tinha tempo para fazer. Né? O marido tinha tempo para fazer. Então você tem que amar a sua esposa também, quando ela te pedir para fazer a manutenção.
Quando ela pedir para pintar uma porta. Tá lá o irmão Jaime que teve uma experiência hoje, né, irmão Jaime? Que Deus assim nos abençoe, queridos. Mas amar as nossas esposas desta forma, em toda a situação. Vai ter momento que você realmente vai estar cansado, né? Vai estar sem ânimo, mas pense na honra, pense no amor à sua família. A mulher tem que respeitar o seu marido também, em todo tempo e em todo lugar. Em sexto lugar, para nós sermos uma família de exemplo, uma família que possa ajudar as famílias que estão precisando no momento que nós estamos vivendo. Olha que interessante. Devemos também cuidar e amar os nossos parentes. Sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. Não é só o pai e mãe, não é só os filhos. Os nossos parentes também estão na nossa lista. Olha o que diz a palavra, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, quer conferir na Bíblia, irmãos? Abra a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Está vendo? Como que nós podemos melhorar? Talvez você está pensando assim, pastor, mas meu parente é terrível. Aquele agregado não sai de casa. Aquele cunhado, vixe, pensa num cunhado complicado. Só fica tomando a minha Coca-Cola, né? Comendo meu pudim, né? Mas você tem que amar o seu parente. Você tem que respeitar o seu parente. Essa é a palavra de Deus. Negligenciar ajuda um parente a abandonar os pais ou avós quando eles estão em idade mais avançada. Ou apresentando sinais da chegada da velhice. Quantos casos assim você conhece? Muitos, né? Quantas pessoas abandonam seus pais? Quantas pessoas abandonam seus parentes porque acham que não tem compromisso com ele? Querido, diante desta palavra, o que nós podemos melhorar como família? O que mais destacou aqui nesse texto, nesta mensagem, eu creio que é o princípio da honra. Honrar a Deus e honrar os nossos pais. Se você não honrar os seus pais, de maneira nenhuma você terá prestígio diante de Deus. De maneira nenhuma você será exemplo na sociedade. Nós precisamos entender o princípio da honra. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos também entender o princípio de saber falar, de saber ouvir no momento certo, não ficarmos estressados por qualquer coisa, mas sermos compassivos, sermos perdoadores, sermos realmente pessoas que dê exemplo na sociedade. Para nós irmos para o céu, nós temos que crer em Cristo. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas para nós sermos exemplo nesta terra, nós temos que seguir à risca aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos que obedecer a sua palavra. Nós temos que ser realmente luz do mundo. Nós temos que realmente sermos discípulos de Jesus. Nós temos que fazer menção à palavra de Deus. Nós vivemos em um contexto em que nós precisamos estar embasados na palavra. Nós precisamos estar preparados para aconselhar outras famílias. O que você diria para uma família se chegasse para você hoje? Olha, lá em casa, meu marido é caminhoneiro. E ele não está trabalhando, já tem 2 semanas. Eu não sei o que eu faço. E ele está nessa ideia, ele quer ficar nessa batalha, só que lá em casa já acabou o arroz, já acabou o feijão. Lá em casa eu já estou a ponto de brigar com ele, porque eu não estou aguentando mais. Eu quero que ele vá trabalhar. Como você entraria nesse negócio? Como você aconselharia essa pessoa? Nós temos que estar preparados para isso, querido. Nós temos que ser as famílias que dê sustento, que dê amparo para essas famílias. Não é verdade ou não é? Agora, se nós formos somente aquelas pessoas que só riscam mais um fósforo, né? E bota fogo na fogueira, vai explodir esse Brasil nosso. Nós somos a igreja, e a igreja tem que dar exemplo. A igreja tem que amar, a igreja tem que perdoar, a igreja tem que ser exemplo em bondade, em misericórdia. Nós somos o exemplo desta nação. Nós somos a solução para este Brasil. Por que Deus está fazendo isso no nosso Brasil? É porque nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Porque nós, como igreja, no sentido geral, não estamos vivendo a palavra como ela deve ser vivida.
Nós estamos sendo falsos. Tem muitos líderes sendo falsos com a palavra. Tem muitos líderes ganhando rios de dinheiros, ficando riquíssimos, milionários com os cristãos, porque estão fazendo tudo errado. E Deus está irado com esta nação. Deus está irado com esses líderes. E Deus está trazendo, querido, um juízo sobre essa nação. Nós temos ouvido palavras sobre isso. E eu creio que Deus é justo, amém? Deus estende o laço de misericórdia até não dá mais, mas chega no ponto que Ele traz a justiça sobre o nosso país. Tudo isso está acontecendo é porque plantamos a corrupção. Tudo isso está acontecendo porque as famílias brasileiras, no modo geral, não estou aqui generalizando, têm plantado corrupção. Desde um lápis que você rouba na escola, desde uma borracha que você roubou na escola que não era sua, isso já trouxe maldição para a vida da nação brasileira. O povo está vivendo isso porque plantou isso. Todos os nossos ministros que estão lá, todos os nossos deputados, o presidente, eles passaram pelo mesmo berço, família brasileira. E eles estão simplesmente colhendo aquilo que eles plantaram, porque não foram obedientes à palavra de Deus. Infelizmente é assim. Se nós plantamos vento, nós colhemos tempestade. Se nós plantamos, querido, discórdia, nós vamos colher discórdia. Se nós plantamos corrupção, nós vamos colher corrupção. Plantamos o bem e colhemos o bem, em nome de Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O Brasil está nas mãos do Senhor. Tudo isso está no controle de Deus. Nós, como presbiterianos, acreditamos assim. Tudo está no controle de Deus. E muito em breve nós vamos ver o que Deus vai fazer sobre esta nação. E não fique preocupado, não fique amedrontados, porque tudo isso é permissão de Deus. Nós, como igreja, eu tenho dito, não devemos nos entristecer com o que está acontecendo. Pelo contrário, alegre-se no seu coração, porque é cumprimento da palavra de Deus. Isto é sinal de que Jesus está voltando. Isso é sinal de que as Escrituras são verdadeiras. E logo, logo, o reino de Cristo vai ser estabelecido sobre este mundo e nós vamos glorificar a Deus em todos os momentos. Há momentos que você passa na sua vida, na sua família, que você começa a pensar, mas poderia ser diferente. Minha família poderia tomar um rumo diferente. De repente você começa a imaginar, mas por que será que está acontecendo isso? Existem dois motivos para estar acontecendo. Talvez porque você plantou. Segundo, porque é permissão de Deus para uma melhoria na sua vida. Eu gosto muito de acreditar que tudo tem um propósito. Deus sempre, Ele faz as coisas da maneira certa. Nós, às vezes, ou sempre erramos. Mas Deus nunca errou, jamais vai errar. A sua família é preciosa para Jesus. As nossas famílias são preciosas para Jesus. Nós temos que crer dessa forma. O momento que você está vivendo de crise, o momento de tempestade, o momento de desacordo, isso tem que servir de instrução para a sua vida. Isso não pode servir de derrota para a sua vida. Tem que servir para você refletir. Nós temos que colocar isto em uma comparação com a palavra de Deus. Nós temos que colocar isso em comparação com a palavra de Deus. O que a palavra diz e o que eu estou vivendo, será que realmente Deus está agradando disso? Deus tem um propósito para tudo, querido. Mas Ele agrada quando eu e você reconhecem que somos falhos, que somos pecadores, que estamos errados. O maior princípio, a coisa mais bonita de se ver é quando a pessoa reconhece os seus erros, reconhece o seu pecado. Não guarde o silêncio dentro de você. Aprenda a perdoar, aprenda a amar. Jesus, Ele quer que você perdoa, assim como Ele perdoou aqueles que estavam crucificando Ele. Amém? Oramos ao Senhor, feche seus olhos. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós confiamos, ó Pai, na Tua palavra nesta noite. E cremos, ó Pai, que nós precisamos dar o exemplo como famílias. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos, ó Pai, honrar ao Senhor. Nós precisamos aprender a honrar os nossos cônjuges. Nós precisamos aprender a falar e ouvir na hora certa. Nós precisamos aprender a ser bondosos, compassivos, perdoador.
Nós precisamos aprender também, Senhor, a amar os nossos parentes, aqueles mais próximos. Esta foi a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite, Senhor. E diante desta palavra eu creio, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tem falado ao coração de muitas pessoas. Ó Pai, o modelo que o Senhor Jesus, o modelo que a Tua palavra nos orienta sobre família, é a melhor maneira de se construir uma família, Senhor. E se nós seguirmos à risca aquilo que o Senhor fala na Tua palavra, com certeza, Senhor, nós seremos prósperos, nós seremos abençoados. Tira do nosso coração todo o egoísmo, Senhor. Tira da nossa mente, Senhor, todo o preconceito. Tira, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti. Como disse Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e tira, Senhor, tira de nós. Não deixa que nós, ó Pai, andamos segundo as nossas vontades, mas que possamos andar segundo a vontade do Senhor, segundo o propósito do Senhor, Pai. Deus, no nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, ó Pai. Abençoa, Pai, as famílias que estão espalhadas por este Brasil. Nós oramos, ó Pai, pelo nosso Brasil, oramos pela situação política do nosso país. Deus de poder, que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha trazer a misericórdia, como o Senhor tem dito, ó Deus, que vem sobre essa nação um tempo de juízo, mas nós pedimos, Senhor, misericórdia sobre as famílias, misericórdia, Senhor, porque nós reconhecemos os nossos erros, nós reconhecemos que somos falhos, ó Pai. Como igreja, Senhor, nós deixamos a desejar, mas nós pedimos a Ti, Deus, perdoai-nos dos nossos pecados, perdoai as nossas negligências, ó Pai. Deus, venha sobre nós o Teu Espírito, a Tua paz. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta semana, Senhor, nós possamos ouvir, ó Deus, observar noticiário, que realmente o Senhor está fazendo a Tua vontade, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre esta nação. Deus, abençoa os Teus filhos nos Teus comércios, nos Teus serviços, Pai, em qualquer área que eles trabalharem, que o Senhor esteja prosperando os Teus filhos, abrindo as portas, ó Pai, livra do mal, livra do homem sanguinário, livra de toda a tempestade, livra, Senhor, de toda a armadilha do diabo. Deus, que eles possam realmente viver o momento do Senhor. Deus, nós não aceitamos, Senhor, como ministro da Tua palavra, como servo do Senhor, nenhuma retaliação sobre os Teus filhos, mas que eles sejam amparados pelo Teu Espírito, pelos Teus anjos, como diz ali no Salmo 91, ó Pai, os anjos do Senhor estão ao lado dos Teus filhos para amar, para proteger, para direcionar. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.